Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós vamos meditar na palavra de Deus. Hoje a palavra é Mateus capítulo 12, né? Mateus capítulo 12, nós vamos aqui até o versículo 6, né? Jesus é Senhor do sábado. Este é o nome da mensagem, amém, irmãos? Coincidentemente, caiu num dia de sábado, né? Não foi nada preparado, né? Aconteceu assim, é coisa de Deus, né? E a palavra diz o seguinte: naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhes era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero, não sacrificariam, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, a gente vê aqui nessa palavra que quando Deus deu as leis para Moisés, né, a tábua das leis, né, Deus colocou o sábado como um dia de guardar, um dia santificado. Deus santificou o sábado nas leis que deu para Moisés. Por quê, irmãos? Porque Deus, quando fez o mundo, criou os céus e a terra e o mar e o homem, tudo que existe, né? Está lá em Gênesis, né? Deus fez o mundo em 6 dias, né? Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º dia Deus descansou de toda a obra que ele havia feito, né? E ele determinou que na vida seguinte aos homens, né, que nem quando ele deu as tábuas da lei para Moisés, que nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum empregado, nenhuma empregada de hipótese alguma, e nem os animais trabalhassem no sábado, que era para descansar o sábado, porque Deus santificou o sábado, porque foi o dia que ele acabou de concluir a obra do mundo, né, quando fez os céus, a terra e o mar e tudo que existe, né? Então Deus descansou naquele dia, no 7º dia. Então o sábado tornou-se o 7º dia, exatamente porque Deus fez em 6, no 7º ele descansou e determinou, né? Então por que Deus fez isto? Exatamente para que o homem entendam, né, que na semana se trabalha 6 dias. E um dia tira para descanso, né? Para descansar o seu corpo físico mortal, né? De todo o trabalho, de todo o sacrifício. Mas não é para ficar em casa, para ir para as festas, para fazer bagunça ou qualquer outra coisa, né? Esse dia de sábado foi santificado para ficar em casa, somente para poder cultuar a Deus, né, para louvar, exaltar, glorificar o nome do Santo Senhor nosso Deus. Por isso Deus fez isso no sábado, né? Então, de modo que não é o nome do sábado em si, né, mas foi o 7º dia e, coincidentemente, chama-se sábado, né? Mas se o homem não faz essas coisas, não tira para descansar o sábado e se mudou, passou a fazer isso no domingo, não tem problema que seja no domingo. Desde que no domingo ele pratique as mesmas obras, as mesmas boas obras de louvar e adorar o nome do Santo Senhor nosso Deus, né? Então, não é no sábado, mas é no domingo, não tem problema. Trabalha 6 dias, de segunda a sábado, e no domingo ele descansa
e faz todas essas coisas, principalmente, como eu disse na mensagem de ontem, né, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Né, que Deus nos acrescenta todas essas coisas, e assim é inumeráveis a quantidade de coisas boas que Deus faz para nós, que cabe nessas duas palavras, né? O reino de Deus e a sua justiça, inumeráveis, né? Em tudo que se faz, nós dependemos da mão de Deus para nos abençoar, para nos conduzir, para nos guiar, né? Para nos dar livramento, em todos os sentidos nós dependemos da mão de Deus, né? Então, de modo que, e a justiça de Deus em todos os sentidos das coisas, né? Para que nós sejamos cidadãos justos, né? Sejamos homens e mulheres justos, que pratiquem a justiça. Praticar a justiça em tudo, tanto quanto nós tiver que fazer, desde a hora que nós levantamos até o anoitecer. Então, praticar sempre a justiça, dando sempre bom testemunho, procurando fazer as coisas corretamente, procurando fazer as coisas à luz do dia, de forma que as pessoas possam realmente nos contemplar e olhar para nós e falar: este homem é uma pessoa honesta, honrada, pessoa sincera, uma pessoa séria, é uma mulher honesta, honrada, sincera e séria, né? Então, de modo que, para isso, nós temos que praticar a justiça, andar sempre em cima da justiça, praticando a justiça, para que nós possamos receber esse louvor dos homens nesse sentido, porque quando um homem e uma mulher que não nos conhece, que nunca nos viu, chega para nós e fala, às vezes nem não chega a falar, só dele pensar uma coisa assim, né, da gente, ele já está louvando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus, né? Então, de modo que o sábado é isto, né? Então, o que Jesus falou para aquele pessoal todo naquele momento, né, quando eles censuraram ele em relação ao sábado, né? Então, Jesus chegou para eles e disse, né, ele falou com eles: não tendes lido, né, o que fez Davi quando teve fome, ele com aqueles que com ele estavam, né? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem os que com ele estavam, somente aos sacerdotes, né? Então, o que foi que Davi entrou na casa de Deus e comeu naquele sábado quando teve fome? Aqueles pães, né? A hóstia consagrada do Padre, né? Foi esses pães que Davi comeu juntamente com os seus no sábado. Por quê? Porque estavam numa missão, estavam trabalhando e chegando naquele local, naquela igreja, né? Que estava inclusive fechada, né? E eles tiveram fome, né? Tiveram fome e não tinha nada para comer, para comprar em lugar nenhum. O que eles fizeram? Comer os pães da preposição. Para quê? Para matarem a fome. O próprio Senhor Jesus disse isso. Eu já trouxe essa mensagem um dia para trás por escrito de texto, vou trazer depois qualquer dia desse também no vídeo, né? Então Jesus fala, quer dizer, o que é mais importante, né? O corpo, né? O corpo ou a comida que se come, né? O que é mais importante? O corpo ou a roupa que se veste, né? Então Jesus mostra para nós, com todas essas explicações, né, que o nosso corpo, o homem feito de carne e osso, corpo, alma e espírito, não tem nada mais importante do que a nossa vida, a nossa saúde. Precisamos ter saúde. Para ter saúde nós precisamos comer, temos que alimentar, comer a tempo e a hora, comer direitinho, né? E não abusar daquilo que come e bebe, que também é pecado, que vira gula, né? Mas precisamos nos alimentar. Então é necessário comer, a gente tem que se alimentar. Então por isso eles comeram os pães da preposição, que não lhes era lícito comer. Mas não tinha mais nada para comer, a não ser aqueles pães que era a hóstia consagrada do Padre. Então comeram, não era permitido, era um pecado, ninguém come, ninguém toca. No nosso caso, nas igrejas evangélicas, né? Então, nós chamamos de Santa Ceia, né? É o pão e o vinho, né? Que nós damos, nós comemos e distribuímos para os membros da igreja, né? Então, somente quem é membro, somente quem aceitou Jesus, foi batizado nas águas, desceu as águas batismais, né? Então, somente esse tipo de pessoa que pode comer, né? A Santa Ceia do Senhor.
Jesus, quando deu a ceia na véspera da sua morte, né? Ele não deu a ceia para todo mundo que estava com ele, não. Só comeu a ceia, somente ele e os 12 apóstolos, porque somente eles estavam preparados para tocar no corpo e sangue de Cristo, né? Então, por esse motivo, não era lícito que homem nenhum comesse aquela hóstia do padre naquela época, né? E Davi com seus homens comeram porque estava com fome, ou seja, misericórdia quero e não sacrifício. Então, a coisa mais importante das nossas vidas é o nosso corpo em primeiríssimo lugar, né? Temos que cuidar da nossa saúde, nos alimentar bem, evitar tudo aquilo que nos faz, que é nocivo à nossa saúde, né? São muitas coisas, não dá para mim enumerar aqui, porque no vídeo, o tempo que eu tenho no vídeo é muito curto, é muito pequeno, né? Na igreja a gente esboça, a gente navega, a gente viaja na palavra de Deus, de corpo e alma e espírito, de forma que fica muito mais abrangente a palavra. Então eu estou dando uma resumida para que os irmãos que leiam essas mensagens tenham a condição de entender, né? Melhorar um pouquinho o entendimento daqueles que já têm, aquele que não tem adquire um pouquinho, para que a palavra surta efeito, né? Então, se qualquer palavra, qualquer mensagem, se não houver entendimento de quem lê, de quem ouve, de quem vê, ela fica sem efeito. Para que haja efeito, tem que haver entendimento, para que as pessoas leiam, ouçam, vejam e se arrependam dos seus pecados, para fazer tudo, as coisas ruins vai tirando fora da sua vida, porque Deus é com aquele, com aquela que faz as coisas corretamente. Então Deus abençoa de forma extraordinária, tá certo, irmãos? Tá? Então tem mais aqui um pedacinho, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Ou não tendes lido a lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e fica sem culpa, né? Por que Jesus disse que no sábado os sacerdotes... porque os fariseus, né? Os fariseus, que eram os homens da lei, que andavam com Jesus, né? Eles censuravam quase tudo que Jesus fazia, eles eram contra. Eram os homens, eram os estudiosos que conheciam bem a lei de Moisés, né? Então eles eram um contraponto, né? Não é porque era apenas Jesus. Todo mundo que fazia as coisas que não era de acordo com o que eles entendiam, eles condenavam, né? E no caso de Jesus, lutaram até o fim para condenar, inclusive conseguiram condenar ele, levar ele, ele foi morto e ressuscitado, mas foi morto, crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia, né? Essa mensagem eu trarei na oportunidade, não é hoje, nesse momento não, tá certo? Então os fariseus eram os homens da lei, eram os homens entendidos, da lei de Moisés eram os fariseus, né? E nos fariseus tinha os escribas, que eram os homens letrados, os homens que conheciam, que entendiam de lei e ia fazendo o contrapeso do certo e o errado para poder condenar as pessoas, para não deixar que as pessoas prosseguissem, tá certo? Tá? Então eu já vou dar um jeito de encerrar aqui, resumindo, para que eu possa terminar o vídeo de forma decente, tá certo? Né? Tá? Né? Então, aí Jesus disse, não tendes lido na lei, ao sábado, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa. Por quê? Porque no sábado nunca deixou de ter missa, né? Os padres, né? Naquele tempo, ninguém podia fazer nada, mas os padres nas igrejas celebravam as missas normalmente, né? Então daí, porque era o único dia de descanso, não era domingo, era o sábado, né? Então celebrava isso normalmente e ficava sem culpa, porque estava ali fazendo o quê? De acordo com o entendimento de Deus, fazendo a obra de Deus. E a obra de Deus está acima de todas as coisas, porque foi Deus quem criou todas as coisas, inclusive as leis, né? Então aí Jesus lançou tudo isso em rosto deles, para eles entendessem que o que eles fizeram, que ele estava fazendo no sábado, ele com seus apóstolos no sábado,